Graça e paz a todos os irmãos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma escola bíblica online. Hoje, 6/9/20, nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Então, um abraço grande, fraterno aos irmãos. Um abraço a todos os que estão nos acompanhando, a todos aqueles que sempre estão conosco. E nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18. Capítulo de número 1 e o versículo é o de número 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na sua cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por mais um dia, agradecemos por tua bondade, agradecemos por teu amor, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, a tua bênção, a tua graça, que fale aos nossos corações, que nos edifique nesta manhã, que essa escola bíblica online possa ser, ó Deus, um instrumento de bênção para as nossas vidas, que tu nos dê, ó Deus, a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu rogo, peço e agradeço, e tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Nós estamos estudando o chamado hino, que vai dos versículos de número 15 em diante. E nós vimos a primeira parte no domingo passado. Nós vimos que Paulo pega um hino cristão para refutar o ensino dos hereges. Nós vimos que em Colossos havia uma heresia, a chamada heresia colossense, que é um sincretismo de elementos, cheio de elementos de várias religiões, das religiões de mistério, das religiões da deusa Diana, das religiões da fertilidade, do gnosticismo incipiente, do judaísmo. E muitos eruditos acham que o grande combate aqui é contra o gnosticismo. Então, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a Kelly, Deus abençoe já o Alisson Silva, Deus abençoe essa família. Deus abençoe aquela moça de vocês, muito bonita, muito santa. Então, nós precisamos conhecer um pouco do gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, era um pensamento
que foi passando de pessoa para pessoa e foi criando um grupo. E o gnosticismo, na verdade, era nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, era incipiente, estava nascendo. Hoje se tem dados para estudar o gnosticismo por causa do século II, onde ele toma forma, onde ele se torna conhecido de todos. E aí nós temos Jorge Luiz. Jorge, seja bem-vindo, Jorge. Deus abençoe e guarde. Então, o gnosticismo no século II, ele tem um vocabulário, e é por causa desse vocabulário que nós conseguimos compreender as cartas de Paulo. Então, o gnosticismo, como um pensamento, começou a entrar na igreja e começou a encontrar em muitas lideranças, né? Marcos Gilmar, Deus abençoe, né? Começou a encontrar em muitas lideranças ali lugar nos corações. Então o gnosticismo começou a ser ensinado. O gnosticismo vinha do dualismo grego. Primeiro vamos entender. O gnosticismo vem da palavra gnosis, que quer dizer conhecimento. E o gnosticismo ensinava que eles eram salvos por meio de um conhecimento dado por Deus de forma mística, que eles chamavam de sofia, que era sabedoria. Então, por isso que Paulo vai falar muito de sofia, de sabedoria e de gnosis, conhecimento. Então, o gnosticismo ele ensinava que, baseado no dualismo filosófico grego, que o mundo material, que a matéria é má, é inerentemente má, e o espiritual é puro e perfeito, baseado no que Platão ensinou e posteriormente no chamado neoplatonismo. Então, para o mundo grego, a ressurreição era inconcebível, porque o corpo era mau. Então, o ser humano jamais poderia voltar ao corpo. Então, baseado nesse dualismo filosófico, o gnosticismo dizia o seguinte, que Deus é tão poderoso, é tão santo, é tão separado, é tão distante, que ele não se comunica com a matéria, porque esta é má. Então o que ele fez? Ele criou aeons, ou emanações angelicais, que são intermediários. E esse espaço entre Deus e o homem é tão grande, que é chamado pelos gregos de pleroma. E que nessa distância entre Deus e os homens, existem os aeons, ou as emanações angelicais, os milhões de mediadores, né? Então, quanto mais um mediador está longe da matéria, significa que ele está mais perto de Deus, então ele é mais poderoso. Quanto mais perto da matéria, como se fosse uma escadaria, onde cada escada tem um anjo mediador. Então, esse Jesus seria ou um demiurgo. Então, os gnósticos, eles ensinavam o seguinte, que já que Deus não toca na matéria, então ele criou um demiurgo. O demiurgo era uma espécie de ser criado, e que esse ser criado é que fazia a criação. Então, os gnósticos diziam que o Deus Yahvé do Antigo Testamento era um demiurgo, que não conhecia nada do Deus verdadeiro, ou muito pouca coisa. Porque já que ele era o Deus da criação, para os gnósticos, o Deus do Velho Testamento não passava de um demiurgo. Quando você perguntava a um gnóstico, e o Deus do Velho Testamento, ele dizia, já que ele criou a matéria, ele não é tão bom. Então, ele é um Deus de espécie inferior,
Isso era o pensamento do gnóstico, para que a gente possa se situar nessa carta. E por que Paulo está falando assim? Porque se nós não conhecermos um pouco do gnosticismo, do seu ensino, nós não vamos entender 13 cartas. Isso, justamente. É isso, Jorge. Então ele está... Quando a gente começa a entender isso, começa a entender que Paulo está dizendo que há um só Deus e um só mediador. Então, o que acontecia? Os gnósticos, eles não aceitavam o Deus do Velho Testamento por ser o criador da matéria. Então, na cabeça deles, tudo que era material era mal, era ruim, era imperfeito. Por isso havia esse distanciamento, esse pleroma. E Deus jamais habitaria com os homens. Por isso eles não acreditavam na encarnação. Porque Deus jamais seria mau. Então qual era o grande problema dos gnósticos? É que os gnósticos solapavam, é que os gnósticos estavam minando a fé cristã na sua base, no seu eixo de sustentação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo agora, quando você recebia esta filosofia, este ensinamento, Deus abençoe, quando você recebia esse tipo de ensinamento, você começava a pensar que Jesus agora era o menor de todos os anjos, pois estava perto dos homens. Então estava muito distante de Deus. E Jesus era uma espécie de último anjo, né? Nessa escala descendente que vinha lá do alto do pleroma, dessa distância espacial. Então, quando Paulo sabe disso, sabe que o cristianismo está ameaçado profundamente. Deus abençoe muito. Muito obrigado por colocar tudo em maiúsculo. Pessoal, quando vocês forem escrever, por favor, coloquem em maiúsculo para que eu possa ler, né? Fica distante, o meu óculos é para 3, é para longe, para perto, e para meia distância, então eu tenho que ficar assim, para tentar ler. Então o gnosticismo, ele vai criando nomes, ele cria o nome de aeons, emanações angelicais, ele cria os nomes de tronos, poderes, principados, potestades, plenitude. Então, Paulo vai começando a pegar os nomes, porque eu já disse a vocês que Paulo luta no campo do adversário. Paulo, como tinha estudado, sido educado em Tarso, na Cilícia, então Paulo agora era um homem muito culto e conhecia a filosofia, os poetas gregos. Então Paulo agora está diante do primeiro inimigo, né? Essa é o que nós podemos chamar de uma carta apologética. Tiago, Deus abençoe Tiago, onde ele faz uma defesa do cristianismo, uma defesa da fé cristã. A fé cristã recebe o primeiro ataque. E se o gnosticismo tivesse ganho a batalha, porque, como eu já disse, 13 livros do Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, as cartas de João, o Evangelho de João, muitas das cartas de Paulo foram escritas para combater o gnosticismo. Então, se o gnosticismo tivesse ganho essa batalha, nós seríamos hoje apenas uma filosofia. Não seríamos um cristianismo. Mas graças a Deus que eles perderam a batalha. Os apóstolos se esforçaram muito. Você vai ver Judas escrevendo contra eles, você vai ver Pedro escrevendo contra eles, você vai ver João. João combate demais o gnosticismo, porque o gnosticismo, Deus abençoe meu irmão Tiago, estava espalhado por todo o Império Romano, mas principalmente ali na área da Ásia, de Éfeso. E João tem que combater o gnosticismo dizendo o seguinte:
eles não confessam que Jesus veio em carne. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então o gnosticismo jamais imaginava que Deus pudesse se manifestar em carne, porque já que a carne era má. Então uma parte do gnosticismo se chamou docética, ou docetismo. Vem do verbo doquel, que significa aparentar, parecer. Então aqueles gnosticistas, aqueles gnósticos que acreditavam na divindade de Jesus, diziam o seguinte: ele nunca teve corpo. Ele só parecia ter um corpo. Por isso é que João vai dizer aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos. Por isso é que João vai escrever, vai colocar a passagem de Tomé, que precisou ver e precisou tocar para crer, né? Porque aquilo jamais, se você só visse, você jamais convenceria um gnóstico de que alguém ressuscitou. Eles não acreditavam em ressurreição. Então é por isso que João, tanto no Evangelho quanto nas cartas, vai falar em tocar, em apalpar. Aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. Então os gnósticos diziam o seguinte: você tem que passar para o nosso lado e você vai receber uma iluminação espiritual. No momento que você fizer o rito de iniciação e que você passar para a nossa visão, que eu sou cismado com toda a igreja que tem a história da tal da visão. O gnóstico diz: quando você pegar a nossa visão, quando você vai receber, na hora que você foi iniciado, você vai receber um espírito e você vai receber um conhecimento que vai te salvar. Então eles eram salvos por este conhecimento, por essa gnosis. E aí é por isso que João diz assim: vós não precisais que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção dos santos. Vós tendes a unção dos santos. Aí tem um monte de gente que acha que não precisa estudar teologia, porque ele já tem a unção. Meu amado irmão, ele estava falando da unção dos gnósticos. Os gnósticos diziam o seguinte: para você ser salvo, você precisa passar para o nosso lado, ser iniciado, e aí você vai receber a iluminação mística de Deus. Imediatamente Deus transfere para você um conhecimento que te torna superior. E de posse desse conhecimento, você agora é um salvo. E eles dividiam os homens em 3 partes quanto à redenção. Eles dividiam os homens em pneumáticos, que eram os espirituais. Eles recebiam esta revelação. Então, João diz assim: meus irmãos, vocês não precisam de uma nova revelação, porque vocês têm a unção do santo e não precisam que nenhum gnóstico vos ensine novidades, porque crente vou usar a expressão, doido por novidade. Todo crente tem uma hora em que a pessoa parece que cansa do evangelho. Tem uma hora que se cansa da simplicidade do evangelho e parece que tem que arrumar sempre uma novidade, uma nova visão, a unção do cair, a teologia tal, a teologia A, B, C. Parece que a gente não se contenta com a simplicidade e pureza do evangelho. Parece que tem que estar sempre atrás de novidade. Então aqueles crentes que estavam sempre atrás de novidade iam receber essa nova unção. E João diz: vocês não precisam aprender com os gnósticos. Vocês já têm a unção do santo e conhecem todas as coisas. Vocês já sabem o que é verdade e o que é erro. Como é que vocês estão indo para lá? Como é que vocês estão querendo ser iniciados, começar tudo de novo, dizer que vocês estão em trevas e que vocês precisam de uma nova unção para conhecer, porque vocês ainda não sabem de nada. Como é que pode, João dizer, como é que pode cristão dizer isso? Aí de tantos cristãos baterem, João diz assim: eles negavam a encarnação, então João diz assim: qualquer espírito que negar que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Os gnósticos diziam que a pessoa não devia se casar. Por que não devia se casar? Porque se casando colocava mais carne no mundo, ia gerar filhos. Então eles proibiam casamento e proibiam comidas, certas comidas.
Então eles viviam no ascetismo, muitas vezes, porque como eles achavam que o corpo era a prisão da alma, então eles achavam que a salvação viria por esse conhecimento e pela libertação da alma, do corpo. Então eles tinham duas maneiras de machucar o corpo, de destruir o corpo para quebrar a prisão, a casca, para que a alma voasse, para que a alma transmigrasse. O que acontece? Ou eles viviam desregradamente, então você vai ver cartas combatendo o desregramento, né? Como é o caso de João, que diz que ele dizia que não tinha o pecado, porque o pecado só atingia a carne, e a carne já era pecadora mesmo, mas não atingia o espírito. Por isso eu tenho muito cuidado com o estudo da constituição do homem. Muitos crentes já acham que sabem tudo, né, da constituição do homem. É espírito, alma e corpo. Quem disse? Há controvérsias. Certo? E sabem o que cada parte funciona. Porque leram algumas coisinhas. Então, quando a gente vê a constituição na cultura grega, aí é que a gente vai entender. Porque como o homem era separado de Deus, né, os filósofos criaram, já que o homem era separado de Deus, Deus é espírito, o homem é carne, então era inseparável. Então, religiosamente tinha os aeons, os anjos mediadores. E humanamente, dentro do ser humano, o que é que ligava o humano com o divino? A psique, ou psique, a alma. Então eles criaram um elemento chamado alma, que era um elemento intermediário, que ficava entre o corpo e o espírito. Então tenha cuidado quando dizer que o homem é espírito, alma e corpo, baseado lá em Tessalonicenses. Isso chama-se recurso exegético, né? Então o que acontece? Eles criaram a alma para dizer o seguinte, olha, e hoje o que a gente vê de pessoas ensinando isso? Que você na alma está perdido. Você tem que estar no espírito. Porque a alma é a região dos sentimentos. Era isso que Platão ensinava, porque Platão, dentro dessa cultura grega, lembre-se, o cristianismo nasceu em berço judaico, mas a cultura predominante da época era a cultura grega, por isso que eu estou fazendo essa grande introdução. Porque isso nós já fizemos lá no começo, mas à medida que nós nos aproximamos do capítulo 2, onde Paulo vai bater de frente com essa heresia, então a principal parte da heresia era o gnosticismo, judaísmo, religiões de mistério, culto da fertilidade. É uma heresia que você só vai encontrar em Colossos, nessa plenitude. Não existe heresia em outra carta que seja tamanha como a heresia de Colossos. Por isso ela ficou sendo chamada de heresia colossenses, ou heresia de Colossos. Porque com esse agregar de tantas religiões, nas 13 cartas, o gnosticismo está sendo combatido. Mas nunca uma agregação tão grande como aqui. Então o que acontece? O João vai dizer o seguinte, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então, combater dos apóstolos, de frente com eles, então Paulo, Judas, Pedro, João, Lucas, o escritor aos Hebreus. Então estes homens de Deus começam a bater pesado nos gnósticos, a se opor a essa doutrina, a esta filosofia que estava ganhando cada vez mais adeptos dentro da igreja, se tornando forte a ponto de bater de frente com os apóstolos. E aí João diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Aí muita gente pensa que é um pobre do irmão que se desvia. Não, João está falando dos gnósticos, né?
Eles começaram a se afastar, porque eles viram que a doutrina deles era que o pensamento era divergente do pensamento do cristianismo. Então o cristianismo nunca iria aceitar, a liderança cristã nunca iria aceitar, os teólogos, Karina, Deus abençoe, há quanto tempo, Karina, Deus abençoe, né? É a Karina lá do Maracanãú, se for me dar só um ok, né, para eu saber se eu estou falando com a pessoa que eu estou lembrada, né, que eu vi menina, né? Então o que que acontece? Nós temos aí uma das partes da heresia. E nessa heresia tinha mistura de judaísmo, tinha mistura das religiões de mistério. E Paulo agora vai mostrar sua cristologia para refutar. Porque no gnosticismo, Cristo era apenas um anjo e o menor de todos os anjos. Então, se um grupo do gnosticismo acreditava que Jesus era Deus, eles eram chamados de docetismo. O docetismo diz, ele aparenta, mas não tem. E é por isso que vai colocar Jesus segurando na mão de Pedro, Jesus andando sobre as águas, mas tendo que segurar Pedro, Pedro andando também. E é por isso que Jesus vai entrar nas casas depois da ressurreição com porta fechada, mas vai permitir Tomé tocar. Por isso que vai se colocar que Jesus comia, para combater o gnosticismo que dizia, não, ele nunca foi homem, ele parecia homem, mas não era. Né? Então, o que que acontece? Agora, depois desta introdução, que foi longa, né, nós vimos que Paulo pega um hino. E na primeira parte desse hino, no versículo 15 em diante, Paulo vai nos dizer o senhorio de Cristo, e ele vai, claro, fazer suas adaptações desse antigo hino cristão. Então, nós vemos que é costume de Paulo, lá em Filipenses 2, do 5 em diante, ele está pegando um hino. Então nós vemos que os hinos de antigamente eram hinos cristológicos. Então, se nós queremos fugir do gnosticismo moderno, nós temos que colocar Cristo no seu devido lugar. Então, o culto cristão, o nome já está dizendo, é um culto a Cristo. Não é o culto dos empresários, não é o culto das senhoras, não é o culto dos homens, do departamento masculino, ou varões, ou como quer que seja. Não é o culto das crianças, é o culto do Cristo. É a centralidade do Cristo. Porque à medida em que nós vamos fazendo determinadas coisas, nós vamos escanteando, nós vamos tirando Cristo da sua centralidade. Tem gente que diz assim, eu não gostei do culto. O culto não foi feito para você. O culto foi para Deus. Quem tem que gostar ou não é Jesus Cristo. O culto não é para mim, o culto é para Jesus Cristo. Aí a gente pede os hinos que a gente gosta, porque no final das contas a gente quer um culto que nos anime, que nos tire do marasmo. Então Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem de Deus, e nós já vimos que essa eikonto teu, ou eikonto feu, a imagem de Deus invisível, nos lembra lá o começo, quando Deus coloca Adão como seu representante visível e Senhor de toda a criação. Então a primeira parte desse hino vai falar da supremacia de Cristo sobre a criação. Maria, Deus abençoe, Maria, seja bem-vinda. Karine, se você é irmã da Priscila, me dá aí um sinal de que você é ela mesma. Se não, diga, não, pastor, não sou essa pessoa não, sou outra. Então ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Nós vimos que primogênito tem a ver com a cultura hebraica, de ser o herdeiro e o dono de tudo. Então quando Paulo está falando, já que os gnósticos botavam Jesus lá embaixo, Paulo pega e inverte a coisa e coloca Jesus no alto, acima de tudo e de todos. Então, na cristologia, as cartas são o que a gente chama de teologia de serviço ou teologia de ocasião, depende do teólogo. Por quê?
Porque toda carta surge de uma necessidade, de uma ocasião, de uma circunstância, de um serviço que precisa ser feito, de algo que precisa ser corrigido, de uma doutrina que precisa ser refutada, de uma doutrina que precisa ser ensinada, de problemas entre irmãos, de direcionamento, de diretriz para a igreja. Então, toda carta, quando você for estudar uma carta, você tem que saber qual é o objetivo dessa carta. Por exemplo, a carta aos Colossos, Epáfras chega em Roma e diz: Paulo, olha, chegou lá um ensino herege, mas que eu não consigo refutar, que é complexo demais para mim, eu preciso da sua ajuda. E ainda mais, Paulo, olha, os irmãos, o evangelho chegou, transformou, mas ainda há patrão, ainda há dono, prejudicando os escravos, ainda há escravo roubando dos donos, como era o caso de Onésimo. Então havia problema entre marido e mulher. Então Paulo pega e vai no principal, que é a heresia de Colossos. E depois ele vai corrigir os demais. Porque sempre Paulo faz assim, ele faz a teologia, que é o que sustenta a igreja, e depois ele vai para a prática. Então nós vamos ter aqui capítulo 1 e 2, a teologia, Cristo, a centralidade de Cristo. E depois ele vai mostrar como é que nós colocamos isso, já que tendo Cristo como Senhor, como centro da nossa adoração e da nossa fé, ele no lugar mais alto, e não os anjos, e ele como legítimo Deus encarnado, e o corpo agora não mais como algo mal, mas como templo e morada do Espírito Santo. Você vai dizer: pastor, agora eu entendi. Porque para o gnosticismo e para um grego, jamais se diria que Deus habita um corpo, porque a matéria é má. Então Paulo vai dizer: não, não, não. E como nós temos crente gnóstico, que ainda acha que o corpo é jabá, principalmente se ele for nordestino, né? Que ainda acha que tem que punir o corpo. Então Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e nós vimos que primogênito tem a ver com a cultura judaica de ser o herdeiro de tudo, o senhor de tudo, aquele que tinha porção dobrada, aquele que ia ficar no lugar do Pai. Então está dizendo que Jesus tem a supremacia sobre a criação, diz que ele é o sustentador porque da criação, diz que todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas, a sua pré-existência. E agora nós vamos ver, hoje, depois dessa longa introdução e recapitulação, a supremacia de Cristo em relação à igreja. Então, neste hino tinha duas partes: supremacia de Cristo em relação à criação e a supremacia de Cristo em relação à igreja. Aí vamos falar do senhorio de Cristo. Ele começa falando do senhorio de Cristo sobre a igreja. Ele diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que é toda a plenitude. Veja que Paulo pega os textos, os vocábulos, do vocabulário deles, da lista de palavras que eles usam. Nele habitasse, certo? Aí eu dividi esse texto exegeticamente. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nas primeiras cartas, Paulo tem, nós podemos dizer, várias levas de cartas. As primeiras cartas de Paulo são Romanos, Gálatas, Colossenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses. Estas são as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve. Na segunda fase vem as cartas chamadas cartas da prisão, epístolas da prisão, que são as que nós estamos estudando: Efésios, Colossenses, Filemon e possivelmente Filipenses. Aí, durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo escreve as chamadas epístolas pastorais, certo? Que depois que ele sai, ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo. E durante a sua segunda
prisão, quando ele já está para morrer, ele escreve 2 Timóteo. Então aqui nós estamos por volta do ano 59, 60, 62. De 59 a 61, 62, onde Paulo está preso em Roma e escrevendo essa carta. Então ele vai dizer o seguinte: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Certo? Então, o que acontece? Adão foi o cabeça da primeira criação. Jesus é o cabeça da nova criação. Né? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Até então, nas primeiras cartas de Paulo, ele usava a metáfora do corpo todo para a igreja, como em Corinto. Ele usa a metáfora de que o corpo inteiro é a igreja. E agora, nessa segunda lavra de cartas, Efésios, Colossenses, Paulo vai fazer distinção entre a cabeça e o restante do corpo. E ele vai mostrar que Jesus é a cabeça, Kephalê, é a cabeça do soma, do corpo, que é a igreja, que é a eclesia, que é o ajuntamento, que é a reunião do povo de Deus e não o templo. Igreja, eclesia, não é o templo. O templo é um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar. Então Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. É dele que vem as ordens, é dele que vem o comando, é dele que vem a diretriz, é ele que comanda tudo. É dele que vem a doutrina, é dele que vem o pensar, é dele que vem o raciocinar. É ele quem estabelece, não os gnósticos, nem os pastores, nem os teólogos. É Jesus Cristo que pensa por sua igreja. É Jesus Cristo que comanda, que tem o senhorio sobre a sua igreja. Então, agora o que acontece? Jesus é o novo, é o segundo Adão. A velha criação, ela falhou e fracassou. E Jesus é o princípio da criação. Que criação? Da nova criação, de homens e mulheres nascidos pelo Espírito Santo. E pessoas nascidas pelo Espírito Santo, Jesus é o primeiro que foi gerado pelo Espírito. E depois nós somos regenerados. E aí eu coloquei aqui o que o Ralph Martin diz, né? O mundo é a criação de Cristo e a igreja a nova criação. Então Paulo nesse hino está falando, isso é uma citação do William Barclay, um teólogo que eu gosto muito. O William Barclay, ele diz o seguinte: o mundo é a criação de Deus e a igreja a sua nova criação. Lucilane, Deus abençoe. Então, agora nós temos as duas criações de Deus, a visível e a invisível, que é a igreja. Porque a verdadeira igreja, ela é chamada de igreja invisível. Ela é constituída de todos os cristãos regenerados. Então, o Ralph, ele diz assim: sua intenção é refutar qualquer ideia que parte do universo está fora do escopo da obra reconciliadora de Cristo. Isso aqui é algo que ele vai dizer mais na frente. Então nós já vimos que Cristo é o cabeça, é o líder. Se ele é o cabeça da igreja, então todo culto, todo aconselhamento, todo louvor, toda pregação precisa ter Cristo como centro. Cristo jamais pode ser periférico. Cristo tem que ser central. Então nossos louvores têm que ser a Cristo. Plínio o Moço foi um governador romano. Ele escreveu em suas obras, que chegou a nós até hoje, que os cristãos se levantavam de madrugada, porque depois tinham que trabalhar. E cristão naquela época não matava no trabalho para pregar, nem para cantar, certo? Isso é pecado.
O patrão paga para você trabalhar 8 horas, então ele quer 8 horas. Se você só trabalha 6, porque 2 você passou pregando, você está tirando do patrão 2 horas. E se ele descontar no final, você dá um pulo. Então os cristãos, Plínio o Moço disse que os cristãos se levantavam de madrugada e entoavam louvores a um homem chamado Cristo como se fosse um Deus. Então era um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro, e não um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro. Então quando nós falarmos em antropocentrismo, ou antropocêntrico, quer dizer, porque a palavra homem é antropos. Então hoje nós temos um culto onde o homem é o centro, onde o culto é para alegrar o coração humano. Por isso que o cidadão diz assim, canta esse hino aí que eu gosto, para me alegrar. Não, vamos lá fazer o culto da corrente dos milionários, porque eu quero ficar rico. Não, você está com espírito? Vamos tirar os encostos. Então, e tem muitas igrejas seguindo isso. Não, hoje eu não posso porque eu tô crucificando o jabá. A carne, não, seu corpo é o templo do Espírito Santo, deve ser cuidado. Então, o culto é cristocêntrico, é Cristo, é rua de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Então, o culto é cristocêntrico, os hinos devem ser cristocêntricos. Cuidado com esses hinos que quem te viu passar na prova e não te ajudou, são hinos de vingança. Com ele eu salto muralhas, eu espeto, eu atravesso os inimigos. Isso é salmo imprecatório. Então o que acontece? Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Mas Paulo vai longe. E Paulo diz, Cristo é o primeiro da nova criação. Então, já que a criação original foi criada por Cristo, existe agora uma nova criação, a igreja. Então, Jesus não apenas criou todo o universo, mas ele é o originador, o criador da própria igreja, que é o seu corpo. Diz assim, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então Jesus é o arquê, ou arrê. Essa palavra arquê, ou arrê, como alguns preferem, ela significa começo, princípio, origem. A palavra refere-se à prioridade em tempo e ao poder originador. É o que o Lightfoot diz, na chave linguística do grego do Novo Testamento. Para William Barclay, ele diz o seguinte, a palavra grega arquê, este substantivo tem um duplo sentido. Não só significa o primeiro, no sentido temporário, como o A é o primeiro do ABC, dário, como o 1 é o primeiro dos números. Ele diz, mas em segundo lugar significa primeiro no sentido de poder ordenador, de fonte da qual algo provém. É o poder que põe algo em movimento. William Barclay, comentário de Colossenses. Então, quando diz assim, Jesus é o princípio, é o arquê, ele é a fonte, ele é o iniciador, ele é o originador, ele é o criador da igreja. Assim como o Pai disse, haja luz e houve luz, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, resplandeceu a luz. E é tanto que Paulo diz, o mesmo que disse que haja luz, foi o mesmo que trouxe a luz para nosso coração e nos iluminou. E aí fundou a sua igreja. Então ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E aí você vai dizer, mas pastor, Jesus é o primeiro a ressuscitar? Mas não houve ressurreição no Antigo Testamento? Houve. E não houve ressurreição no Novo Testamento? Lázaro, o filho da viúva de Naim, e tantos outros, e Dorcas, e tantos, mas todos estes voltaram a morrer. Então era apenas uma demonstração de uma ressurreição futura. Então não era propriamente dito uma ressurreição, mas era uma espécie de
de um esticamento, de um tempo maior para a pessoa viver aqui, mas ela tornava a morrer. O primeiro a ressuscitar com a ressurreição proposta por Deus, a ressurreição para não morrer mais é Cristo. Primeiro a ressuscitar e a triunfar sobre a morte, para que a morte nunca mais tenha domínio, não é o filho da viúva de Naim, não é Lázaro, não são aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento, mas Jesus Cristo. É tanto que no texto de Mateus diz que muitos ressuscitaram, mas Mateus faz questão de dizer depois da ressurreição dele. Então Jesus é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a ressuscitar, é o primeiro a vencer o último inimigo, que é a morte. Não é? Aí eu vou colocar aqui o que o Champlin diz. Dentro da filosofia grega, comum nos escritos de Platão, o termo grego arquê é usado para indicar a causa primária, ou seja, começa outras coisas, a origem delas, o poder criador. Então Jesus Cristo sendo o princípio, o arquê, é o originador da igreja, por isso ele é o Senhor da igreja, porque ele cria a igreja, porque a igreja é produto da sua morte e ressurreição. Assim como o primeiro homem, ele tem que dormir para que a mulher seja retirada dele, e a mulher faz parte dele. É por isso que não diz que Deus criou a mulher, porque a mulher já estava em Adão. Quando eu comecei a estudar 30 anos atrás, eu já estudar assim, academicamente, o meu professor, ele quis me testar, e ele disse: Gilberto, nós estávamos estudando Pentateuco, e ele disse: Gilberto, me explica uma coisa. Como é que a Bíblia diz que Deus criou no princípio macho e fêmea? Se lê lá Gênesis 1, 26 e 27, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. E depois, lá vai dizer que Deus criou Adão primeiro e Eva depois. É porque são dois relatos da criação. Um relato da criação, capítulo 1, parte do geral para o particular, para chegar em Adão. E o capítulo 2 parte do particular de Adão para chegar no geral, na criação. Então, os dois não são antagônicos, mas são complementares. Um explica o outro. Né? Então, o que acontece? Quando diz que Deus criou macho e fêmea, está dizendo simplesmente que Deus é o criador dos dois. E que quando Deus criou Adão, Eva já estava nele. Porque Eva fazia parte do seu corpo. Era a ticela, era um lado. A palavra ticela, que é traduzida por costela, na verdade é lado. Se você pegar todos os textos em que a palavra ticela aparece, sempre vai ser o lado. Deus diz: faça a porta na ticela da arca, do lado da arca. Então nós vamos ver que Adão dorme, e Deus tira do sono de Adão a Eva. Jesus Cristo agora é o segundo Adão, o Adão perfeito, porque o primeiro falhou. E Jesus Cristo morre. E da morte de Jesus Cristo surge a igreja. A igreja agora, ela vem dele, ela é produzida por ele. É por isso que essa igreja é parte dele, pertence a ele. Assim como a costela pertencia a Adão, a igreja pertence a Cristo. Por isso há a supremacia, a autoridade do homem sobre a mulher, porque a mulher pertence a ele. Então, quando Gênesis 1 diz que Deus criou macho e fêmea, a mulher já existia no homem.
E depois Deus apenas separou, Deus apenas formou a mulher. Não diz que Deus criou a mulher, mas diz que Deus deu forma a esta mulher que já existia. Antônio Augusto, Deus abençoe o povo de Deus aí em Portugal. Um abraço para os nossos irmãos aí de Portugal. Que Deus abençoe meu irmão Augusto, que é muito querido, ele, sua esposa, sua família, né? Deus os abençoe poderosamente, Augusto. Um abraço bem grande, saudade, meu irmão, saudade de você, da família, saudade do Pachele, né? Saudade de todo esse povo bom, maravilhoso, que eu desejo muitas felicidades, muitas alegrias para vocês aí nessa nova terra, nesse novo lugar que eu creio que vocês já estão adaptados, acostumados, né? Que Deus abençoe vocês aí na Europa cada dia mais, que sejam instrumentos de Deus e saibam que os amigos de vocês aqui sentem a falta de vocês, que vocês não são pessoas que passaram sem deixar rastro, mas passaram e deixaram rastros na nossa vida, deixaram marcas de amor, de carinho na nossa vida, e que nós não esquecemos vocês. Você, seu irmão Carlos, são pessoas que a gente ama, né, e que deseja para toda a família toda sorte de bênçãos. Então vamos voltar agora ao texto, porque eu amo muito esse Augusto. É gente boa demais. Então o que acontece? Jesus Cristo agora, né, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro, então ele é o Senhor da igreja. Por que ele manda na igreja? Porque a igreja é produto da sua morte, é ressurreição. E agora, assim como a costela de Adão, quando Adão e Eva se unem, então o ser humano, né, está junto, porque na antiguidade, logo no começo, a palavra Adão, no hebraico, ela significava o ser humano. Se você pegar em hebraico, qualquer dicionário, ou um bom como esse, que é profundo, esse vai dizer que Adão era o ser humano. Então Adão, que a gente traduz por Adão, significava tanto o homem como a mulher. Diz assim, e Deus criou o homem. A palavra homem lá é Adão. Aí diz assim, macho e fêmea os criou. Então a palavra Adão é o termo genérico para macho e fêmea. Só que depois da queda, o homem passou a ser chamado de Adão. Como se o homem dissesse, o nome agora é meu. Você, eu vou botar outro nome em você, porque agora nós já não somos mais um só. Agora houve uma ruptura. Se você quiser, você pode ver. Eu estou fazendo uma live às sextas-feiras, onde temos perguntas e respostas. E a pergunta dessa sexta-feira foi o que é salvação. E eu tentei dar uma resposta bem ampla sobre o que se entende na teologia por salvação, no seu sentido amplo. Então o que acontece? Houve uma ruptura entre o homem e Deus, mas houve uma ruptura entre Adão e Eva. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva, agora, eles estão juntos, Deus diz assim, errad quer dizer um, será uma só carne. Então Adão e Eva juntos formam a humanidade perfeita, o ser humano. Então Jesus e a igreja é parte de Jesus Cristo. Jesus é o cabeça, nós já vimos, e a igreja é seu corpo. Isso na teologia nós chamamos de união mística, união espiritual. Então a igreja está unida a Cristo. A verdadeira igreja está unida a Cristo e não tem diabo que possa com essa igreja, porque essa igreja está unida a Cristo e obedece às ordens da sua cabeça, que é Cristo. Então, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. E agora, a cristologia de Paulo é tremenda. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler a Bíblia faz bem à alma. Estudar a Bíblia, melhor ainda, certo? Então, agora, Cristo é o primeiro da nova criação, é o arquê, é o princípio.
Então agora há uma nova criação. Qual é o primeiro homem que ressuscitou para não morrer mais? Jesus Cristo. E quais são os regenerados? A sua verdadeira igreja. Por isso, a igreja universal, que não é lá do pedir mais cedo, certo? É a igreja invisível. A igreja invisível. Assim como há um segundo Adão, há uma segunda Eva. A igreja que foi tirada do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem uma união com Ele, uma união orgânica. A igreja é parte do Cristo. A igreja não é um elemento separado do Messias. A igreja é parte do Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E você não vê corpo sem cabeça. A não ser que esteja morto. Então não há lugar para gente que pensa que é uma ilha e que acha que pode viver sem congregar, que acha que pode ficar em casa. Então nós temos que saber disso, que crente tem que ter uma congregação para congregar. Ah, pastor, mas tem defeito. E nós temos. Billy Graham dizia o seguinte: procure uma igreja sem defeito. Quando você achar, filie-se a ela. No momento que você filiar-se a ela, ela já passou a ter defeito. Então, Cristo é o arquê, é o princípio desta nova criação. E ele ocupa o lugar mais elevado. Paulo vai colocar agora Cristo no seu real lugar. Para os gnósticos, Cristo é o último anjo. Então havia o pleroma, uma distância enorme entre Deus e o homem. E nesse pleroma havia como se fosse uma escadaria. Então, quanto mais perto de Deus, o anjo era chamado de trono. Aí vinha dominadores, principados e potestades, que é a turma que faz guerra espiritual, sem Bíblia. Eu não sei como é que se faz. Ou picotando a Bíblia, pegam esses nomes, né, e tentam desalojar os principados. Mas Paulo não ensinou isso. Certo? Paulo não ensinou isso. Pelo contrário, quando esse povo chega, Paulo diz: esqueçam tudo isso que essa turma aí ensinou. Esqueçam. Ele vai dizer o seguinte, certo? Vocês estavam bem, vocês ouviram o evangelho de Epáfras, o evangelho transformou o vosso coração, o evangelho está transformando o mundo, o time que se ganha, está ganhando, não se mexe. Ele diz: continuem. Por que que vocês pararam para ouvir esses hereges? É aquela velha história. Nós gostamos de coisas diferentes. O crente que não é maduro, ele adora o novo pensamento. Quando você amadurece, você gosta do velho evangelho. Quando você é novo na fé e muito estudioso, você está procurando geralmente, por isso que a gente tem cuidado, tem que ter cuidado, porque geralmente o novo na fé, ele quer saber tudo, então ele está atrás de novas ideias. E aí ele é o primeiro a abraçar as novas ideias. Certo? Quando você fica velho na fé, você já está assim, cheio de tantas novas ideias que você cansou das novas ideias e descobriu que tem que voltar para o velho evangelho. A vida cristã é mais ou menos assim. A gente começa, tem uns que nunca começaram, que estão lá engolindo tudo que o pastor enfia goela abaixo, todas as modas, todas as crendices. Rapaz, não é brincadeira não. Um homem, o carro bateu, tá no YouTube. O carro dele bateu. E ele demitiu os anjos. Né? Rapaz, é fora de sério que há no meio evangélico. Ele demitiu os anjos, ele fez uma oração dizendo que os anjos estavam demitidos porque deixaram o carro dele bater. E ele estava pedindo a Deus uma nova guarda. Mas é o fim do mundo. Meu. Ele estava pedindo a Deus uma nova guarda. Porque é um culto antropocêntrico. O homem é o centro. Então,
tudo gira em torno do nosso umbigo. Tem culto que Jesus não é mais lembrado, meu amigo. Nem na leitura. Então, Cristo agora, que os gnósticos tinham dito, é o último anjo, né, nessa escadaria. Então, quando você vai, diziam os gnósticos, você vai conversar com Deus, você vai para Cristo, Cristo vai para o seu superior, o superior vai para o superior, que 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 vai para o superior, mas nunca vai chegar em Deus, porque Deus nunca vai ouvir vocês, porque Deus não se importa com a matéria. Por isso os gnósticos diziam o seguinte, você tem que cultuar aos anjos. Você tem que prestar culto aos anjos. E Paulo vai lá na outra dizer assim, que história é essa? Vocês têm aquele que é o pleroma, que já resolveu esse negócio dessa distância. Vocês não estão mais distanciados de Deus. O Deus dos gnósticos é um Deus que se esconde. O Deus do cristianismo é um Deus que se manifesta, que se apresenta, que vem à terra. O Deus dos gnósticos não quer saber de corpo. O Deus do cristianismo assumiu um corpo humano. O Deus dos gnósticos não quer saber dos homens. O Deus do cristianismo morreu pelos homens. Então agora, Cristo é o ser mais elevado. Ele diz, para que em tudo ele tenha primazia. Para que em tudo ele tenha preeminência. Então ele ressuscitou, ele é o arquê, ele é o princípio e o primogênito, o primeiro a ressuscitar, o primeiro da nova criação, a igreja. Então Deus criou a primeira criação. A primeira criação em Adão fracassou. Caiu, pecou. E agora Deus cria uma nova criação, tendo por cabeça Jesus Cristo. E ele é o primeiro desta nova criação. Ele é o princípio da criação de Deus. Que criação? A nova criação. E a igreja é o seu corpo. Então a igreja é indissolúvel de Cristo. A igreja está misticamente unida a Cristo. E diz que ele ressuscitou. Ele é o primeiro a ressuscitar. E se o cabeça já ressuscitou, por isso Paulo diz que o Espírito habita em nós, porque o Espírito habita no corpo inteiro, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em nós e há de nos ressuscitar com ele, porque o nosso cabeça já ressuscitou. O nosso cabeça, irmã Kelly, Deus abençoe, uma santa que eu tive o prazer de conhecer no CETAD, que hoje já faz parte da minha família. Ela e o esposo e a filhinha. Então Cristo agora tem a primazia. Olha o que o Champlin diz. No grego o verbo protel, isto é, ter a primeira patente, ocupar o primeiro lugar, ter a preeminência, sendo palavra usada exclusivamente aqui. Então Paulo diz que Cristo agora tem o primeiro lugar. Paulo coloca Cristo lá no alto. É Deus, é divino. Ele não é um mero aeon, ele não é uma mera emanação angelical. Ele não é um Deus que aparenta, mas não tem corpo. Ele é um Deus que tem corpo, e seu corpo, além do corpo físico, ele tem o corpo místico, que é a sua igreja. Aí Paulo diz que Cristo possui a plenitude da divindade. Meu amigo, dizer isso aqui para o mundo grego era o fim do mundo. Dizer que Deus habita em um homem era para escandalizar qualquer um. Por isso que eu digo que crer no Evangelho é um milagre. Por isso que os homens torcem o Evangelho, porque nem eles mesmos creem no Evangelho. Porque o Evangelho vai contra todas as ideologias humanas. Era inconcebível no mundo grego você falar em ressurreição, porque a salvação era sair do corpo. Então quando você chegava, Paulo está em Atenas, e ele fala de ressurreição e juízo final,
O povo não queria saber. Esse negócio, olha, quando a gente morre, está salvo, aí a alma vai embora. E esse negócio de voltar para o corpo, voltar para a cadeia, voltar para a prisão, como eles entendiam, como eles concebiam. O grande mal é que nós queremos entender a Bíblia com a nossa cabeça ocidental e não com a cabeça do judeu que escreveu a Bíblia. Como ele pensava, como ele entendia o mundo, qual era a sua cosmologia. Então Paulo diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque o grande problema aqui é saber quem é o sujeito de agrado, de foi do agrado, desse verbo. Porque no grego não existe do Pai, existe apenas foi do agrado que toda a plenitude nele habitasse. Mas fica claro nas traduções que o sujeito do verbo é o Pai. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, que esse espaço foi condensado. Então, agora o que acontece? Em Jesus Cristo, todos esses degraus são anulados. Não precisa mais de um anjo, de 2 anjos, de 3 anjos, de 4 anjos, de bilhões de anjos. Cristo é suficiente. Ele rasgou o véu. Ele abriu espaço para que a gente vá à presença de Deus. Então, o Deus do cristianismo não é mais um Deus oculto. É um Deus revelatus, como dizia Lutero. É um Deus que, apesar de ser transcendente, ser o Deus abscôndito, o Deus que é totalmente outro devido à sua grandeza, é um Deus que se revela. É um Deus que se dá a conhecer e se revela na natureza, na Escritura e principalmente em Jesus Cristo, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então Paulo agora está falando no vocabulário dos gnósticos. E Paulo está dizendo, olha, vocês dizem que existe uma distância enorme e que o homem jamais vai chegar a Deus. Eu quero dar uma notícia nova para vocês. Em Cristo, toda a plenitude foi condensada. Em Cristo, nós temos acesso ao Pai, sem mais negócio de mediador. Ah, entendeu? Então, Cristo agora rompeu essa distância. Não há mais distância entre Deus e o homem. Porque Cristo agora possui a plenitude, esse espaço que separava, que era chamado de pleroma, que é traduzido por plenitude. E que o Lightfoot traduz por toda a divindade. Nele habita Deus. Então, não foi o homem que subiu através dos aeons, não foi o homem que foi cultuando ao primeiro, ao segundo anjo, ao terceiro anjo, ao quarto anjo, até chegar a desaparecer, a ser absorvido. Não, foi Deus que desceu. Não dava para acreditar nisso, meu amigo. Só o poder do Espírito Santo. Por isso, quando for pregar, creia no poder do Espírito Santo, porque humanamente é impossível alguém crer no Evangelho. Vou repetir, humanamente é impossível alguém crer no Evangelho. Você chegar para um grego, com a cultura grega do dualismo, de que o corpo é mau, o espírito é bom, de que Deus está tão longe que o máximo que você pode chegar é de um anjo, e olhe lá, um anjo meia boca. O máximo que você pode chegar é um aeon, e esse aeon que chega perto de você é um aeon imperfeito. É uma emanação angelical imperfeita, porque os verdadeiros aeons estão lá no alto e que você vai precisar cultuar muito para tentar um dia chegar perto desses aeons. De Deus você não tem nem... E Paulo chega e diz assim, porque foi do agrado do Pai. Como é que o Pai pode se agradar em que em um homem resida toda a plenitude? Isso não cabia na cabeça dos gregos, mas era isso que acontecia. Foi isso que aconteceu. Então, é esse o Evangelho. Então, não tente modificar o Evangelho para agradar as pessoas. Pregue o Evangelho e deixe que Deus abra o entendimento das pessoas. Né? Então, preguemos o Evangelho sabendo assim, rapaz, eu não sei se eles vão entender.
Que o evangelho vai contra todas as ideologias, nós sabemos. Pregue acreditando no poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Jesus agora é a plenitude, nele Deus habita. E nele nós rompemos qualquer distanciamento, e nele nós somos unidos a Deus, e nele nós não precisamos mais de intermediários. Por isso Paulo diz, o que o irmão citou, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nosso tempo está acabando. Um só Deus e um só mediador. Agora nós vamos a Deus direto por Jesus Cristo. Então, na próxima semana nós vamos concluir a parte onde Paulo termina a teologia dele termina aqui. Então agora não precisa mais de anjos, não precisa mais de mediação, porque esse pleroma, esse espaço entre Deus e o homem, foi agora em Cristo resolvido. Cristo é essa ponte que nos leva diretamente a Deus. Nós agora somos parte de Cristo. Nós não somos uma coisa à parte. Nós somos membros do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então nós vamos só recapitular. Diz o seguinte: Cristo é o cabeça, ele é o Senhor da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, então ele é aquele que deu origem à igreja, ele é o primeiro a morrer e a ressuscitar para não morrer mais, e nós vimos que ele, para quem tudo tem a preeminência, em tudo, agora Jesus ocupa o primeiro lugar. E ele diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, tudo que é da divindade habita em Cristo. E para escandalizar mais os gnósticos, habita no corpo de Cristo. E lá na frente, Paulo vai dizer que nele habita toda a divindade. Aí isso é de escandalizar. Aí enlouquecia qualquer grego, qualquer gnóstico, de dizer que Deus vem à terra, já era o fim do mundo. E dizer que ele habita no homem e que ele se fez homem era o fim do mundo para os gregos. Mas é a verdade. Então não importa se vai escandalizar os homens. Paulo diz que o evangelho é loucura, é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então preguemos o evangelho. Então hoje às 15 para 9, entre 15 para 9 e 9 horas, nós estaremos pregando a palavra de Deus no nosso sermão dominical. E amanhã, pelo Facebook, tudo isso aqui vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube, Gilberto Rebouças, aqui e lá no meu canal no YouTube. E também amanhã nós estamos dando continuidade ao tema o cristão versus os três inimigos do cristão. Meio-dia, de segunda a sexta, ao meio-dia nós temos uma live, você é convidado. Então Deus abençoe, tenha um bom domingo e até às 9 da noite. 15 para as 9 nós estamos iniciando. Deus abençoe a todos e amanhã não perca. Amanhã ao meio-dia em ponto nós começamos a nossa live. Amanhã ao meio-dia, você não pode perder, nós vamos concluir os três inimigos do cristão. O cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Você não pode perder. Então Deus abençoe, até amanhã.